Olá, coisa querida! Professora Adriane Faldi chegando para mais uma aula de Direito Constitucional. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema que ele é meio decorebinho, ele parece meio chatinho, mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai adorar e vai responder as questões com muita facilidade, que é a parte de classificação das constituições. E o que é esse negócio de classificação das constituições? Deixa eu te falar um negócio. O povo do direito é cheio de querer classificar as coisas. E classifica de um jeito, classifica da outro, classifica... Tem 1001 formas de se classificar as coisas. E claro que as constituições vão ficar fora dessas, né? Então, os doutrinadores, que são os caras que escrevem sobre o direito e tudo mais, olham para as diversas constituições do mundo e falam assim: ah, você foi feita pelo povo, então você é uma constituição promulgada. Ah, você não foi, você foi assim, então você é uma Constituição outorgada. Ah, você é uma Constituição que está escrita num documento, então você é escrita. Ah, você não é assim. Então eles ficam classificando as Constituições. Como eu disse, existem inúmeras formas de se classificar as Constituições. Existem, mas assim, muita classificação rolando por aí. E o que a gente vai fazer nessa aula de hoje é pegar aquelas classificações que mais aparecem em prova, porque senão a gente ia ter que ficar o quê? Uns 3 dias estudando só a classificação das constituições, e eu sei que você tem mais o que fazer aí na sua vida. Então eu separei aqui para nós aquelas principais classificações são sempre aquelas que aparecem aí na sua prova. Lembrando que não existe classificação certa ou errada, né? O que a gente tem é classificação útil e classificação inútil. E o que mais tem por aí, às vezes, é umas classificações inúteis. Então, por isso eu separei aquelas que são úteis, aquelas que vale a pena e que você precisa memorizar. Combinado? Então, vem comigo, começando então aqui a classificação das constituições. E a primeira classificação que nós vamos analisar é quanto à origem. O que é isso? É como elas surgem, tá? Então, eu tenho constituições outorgadas e constituições promulgadas. Grava assim, ó. As constituições outorgadas são aquelas constituições impostas. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. São aquelas constituições impostas de maneira unilateral por aquele agente, aquele grupo, aquele governante que está no poder, mas que não recebeu, cadê você aqui? Mas que não recebeu legitimidade popular para atuar. Ou seja, é tipo aquele cara que vai lá e dá um golpe de Estado, alguém que foi lá e toma o poder de forma arbitrária, e é ele que vai e cria a Constituição que ele quer. Veja que essa Constituição não tem representação popular, não tem vontade popular manifestada. Nesse caso, chamamos essa Constituição de uma Constituição outorgada. Outorgada vem de imposta aqui, feita de forma unilateral por aquele que está no poder, tá? Aqui, você não sabe, mas nós já tivemos esse tipo de Constituição na nossa história. Vou colocar aqui como exemplo, ó. Exemplos das nossas constituições ali, ó. Nós tivemos a Constituição de 1824, que foi a Constituição do Império, a Constituição de 1937, só alguns exemplos, tá? Que foi inspirada no modelo fascista. Eu tenho a de 1967, com a ditadura militar, e por aí vai, tá? E as constituições promulgadas? Constituição promulgada é o contrário. São aquelas que decorrem de um exercício democrático, da vontade popular. Por isso ela pode aparecer na sua prova assim, ó, como Constituição popular. Então pode vir promulgada, popular, democrática. Eu já vi assim, ó, Constituição votada, tá? Então, é aquela decorrente da atuação do povo, que pode atuar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, decorre da vontade do povo, com legitimidade popular. Esse povo, ele pode participar aqui da elaboração dessa Constituição de 2 formas. De forma direta ou de forma indireta, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, que é formado por indivíduos eleitos pelo povo. Tá? Então,
através aqui de indivíduos eleitos pelo povo. Vou colocar pelo povo aqui para você não errar. Então, para termos uma Constituição promulgada, eu preciso que ela tenha uma legitimidade popular, ou seja, o povo, de forma democrática, tenha concordado com a criação dessa Constituição. Como? De forma direta, ou seja, o povo vai lá e ele fala assim, é isso que nós queremos assim, assim, assim. Ou ele vai eleger representantes e esses representantes é que vão criar a Constituição. Esses representantes, então, vão estar eleitos para formar uma Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, foi isso que aconteceu com a criação da nossa Constituição de 88. O povo, de forma direta, elegeu representantes, o povo lá e votou, voto popular, elegeu representantes para formar essa Assembleia Nacional Constituinte. E a partir desses indivíduos eleitos é que nós tivemos a criação da nossa Constituição, tá? Então, principal diferença aqui, outorgada, imposta unilateral por aquele ente, né, aquele grupo ou governante que está no poder, mas que está no poder sem legitimidade popular, sem representação. E ele vai lá e ele que cria a Constituição. Enquanto que uma Constituição promulgada é o contrário, é aquela democrática que decorre da vontade do povo, que pode fazer isso de forma direta ou através dessa Assembleia Nacional Constituinte, tá? Exemplos de constituições promulgadas que nós tivemos, eu tenho a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República. Eu tenho a Constituição de 1934, que foi inspirada na Constituição Alemã de Weimar, tá? Coisa linda aquela Constituição. Eu tenho a de 1946 e, lógico, a de 1988. Tá? Então, a nossa Constituição, ela é classificada como uma Constituição promulgada, ok? Tá. Eu tenho ainda as chamadas Constituições cesaristas, ou também chamada de bonapartista. Aqui, deixa eu te explicar. A Constituição cesarista ou bonapartista, aliás, a FGV ama essa classificação aqui, ó, é aquele tipo de Constituição que ela é elaborada por aquele que está no poder. Então, imagine uma pessoa que vai lá e toma o poder, né? Ela está no poder e ela vai lá e cria uma Constituição. Então, ela reúne lá um grupo de pessoas que ela escolhe, ou seja, quem está no poder vai lá e escolhe as pessoas que ela quer, não é o povo, ela vai e escolhe e fala assim, faz uma Constituição para mim assim. E esse grupo de pessoas vai lá e elabora essa Constituição. Então, quem está no poder escolhe quem vai criar a Constituição, não é o povo, como na Constituição promulgada. Entretanto, apesar dessa Constituição ter sido criada por esse governante que escolhe aqui quem vai elaborar, ou ele mesmo elabora, ele permite que o povo passe um pano nisso. Ele autoriza que o povo se manifeste a respeito daquilo que já foi criado através de um plebiscito ou de um referendo, tá? Então aqui você tem uma certa participação popular, mas não na origem, na escolha de quem vai elaborar a Constituição, nem na sua formação. Diferente da promulgada. Na promulgada, é o povo que escolhe quem vai elaborar ou é o povo que elabora de forma direta. Ou seja, a essência, o surgimento daquela Constituição decorre da vontade da legitimidade popular. Na cesarista, ou também chamada de bonapartista, quem cria a Constituição é aquele que está no poder. Aquele que está no poder, que nem sempre tem legitimidade democrática, que vai compor lá um grupo de pessoas que vai elaborar aquela Constituição, ou seja, ela não surge a partir de uma manifestação do povo, de uma legitimidade popular, mas tem uma passadinha de pano ali, o povo se manifesta a respeito dela, seja através de um plebiscito, seja através de um referendo. Então a gente pode colocar assim, ó, para ficar mais clara, para você ter uma anotaçãozinha aí, ó. A Constituição cesarista ou bonapartista é aquela Constituição unilateral, à semelhança da outorgada, mas dependem de manifestação popular. Só que sem muita liberdade para discussão, sabe? Quer ver que eu vou te dar um exemplo da tua prática aí que você vai entender? Quando você vai fazer um contrato com o banco,
Um contrato é um acordo entre duas pessoas, duas vontades, sim? Você vai lá e você contrata alguma coisa porque você quer. Só que eu te pergunto, você consegue discutir aquelas cláusulas lá do teu contrato com o banco? Tipo, eu não quero essa taxa aqui. Você consegue? Não, bem que você tem que assinar, porque é daquele jeito mesmo. É tipo isso aqui, a Constituição cesarista ou bonapartista. O povo assina, ou seja, tem essa manifestação popular, mas na verdade sem muita discussão, porque aquilo que era para ser discutido já foi feito antes, tá? Um exemplo disso aqui foram os plebiscitos napoleônicos, tá? Só para exemplificar, ok? Então, muito bem. E eu tenho, por fim, a Constituição pactuada ou dualista. A Constituição pactuada ou dualista foram aquelas constituições típicas do fim do Estado absolutista. Aqui a tia tem que voltar para a história um pouquinho para te ajudar, tá? Fim do Estado absolutista e o início do Estado liberal. Aqui não sei se você se recorda da história, mas a tia vai refrescar aí a sua memória. O Estado absolutista era aquele Estado em que o rei exercia todas as funções estatais. Havia uma concentração de poder. Então, o rei governava, o rei legislava, o rei julgava, o rei fazia tudo. O Estado, ele era personificado na figura do rei, que tinha até aquela ideia de direito divino, ou seja, que o rei era uma pessoa escolhida de Deus, era praticamente Deus representado ali na Terra. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Tá. Quando eu tenho a queda do Estado absolutista, o fim do Estado absolutista e o início do Estado liberal, eu tenho uma outra classe que surge nesse caminho todo, que é a chamada burguesia. Lembra disso? Ô, louco, sexta série, talvez, sei lá, sétima série, a gente estuda isso aí, tá? Aí vem a burguesia como uma classe econômica que passa a ter influência política. Não são os nobres, mas passam a ter influência política sobre o Estado. E daí eu tenho, então, de um lado a nobreza, o rei tentando segurar a concentração de poder na sua mão, e de outro eu tenho a burguesia, tentando equilibrar isso. Veja que eu tenho, então, duas forças rivais, antagônicas, que se degladiam aqui. O rei, a nobreza tentando segurar o poder na mão dela e a burguesia falando assim, solta, 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 que você precisa me garantir direitos fundamentais. As constituições que surgem desse período são chamadas de constituições pactuadas ou dualistas. Dualistas porque existem essas duas vontades rivais aqui e a partir do consenso entre essas duas forças é que eu tenho uma constituição. Então eu posso colocar aqui, ó, que é do fim do Estado absolutista, início do Estado liberal, com o surgimento aqui da burguesia, e ela é chamada de pactuada porque ela decorre desse acordo entre forças rivais. Quem são essas forças rivais aqui? Eu estou falando do poder monárquico, né, do rei ali da nobreza, contra o modelo aqui da burguesia, que é uma ideia mais de democracia. Então, esse acordo entre as forças rivais surge, então, constituições como, por exemplo, aqui, ó, a Magna Carta, da época de João Sem Terra, aqui, Constituição Inglesa de 1215, tá? Que não estou falando de lá, de antigamente. Então, aqui, quanto à origem, nós podemos classificar as constituições em outorgadas, promulgadas, cesaristas ou bonapartistas, ou ainda de pactuada ou dualista. Constituição outorgada é aquela imposta de forma unilateral com quem está no poder. Então, imagine que eu vou lá e dou um golpe, agora eu estou no poder e eu faço a Constituição do jeito que eu quero e ponto final. E eu imponho ela para a sociedade. Pronto. A Constituição promulgada, por sua vez, é exatamente o contrário. Decorre da legitimidade popular. É o povo aqui que participa de todo o processo e elaboração da sua Constituição, podendo fazer isso de forma direta ou através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Cesarista ou bonapartista? É imposta, unilateral, então quem faz é quem está no poder, mas o povo pode dar aquela passadinha de pano a uma certa participação, mas não é o povo quem vai escolher quem elabora o texto constitucional. O povo não participa da formação da vontade da Constituição. Ele só pode depois
se manifestar ali, mas sem grandes liberdades para discussão, se gostou, se não gostou. É meio como eu falei, só aquela passadinha de pano ali no contrato. E já a Constituição pactuada ou dualista é aquela que surge com o fim do Estado absolutista e início do Estado liberal, quando havia de um lado a monarquia, tentando segurar o seu poder absoluto, e de outra a burguesia, tentando separar aqui esse poder absoluto. O acordo entre essas duas forças nasce uma Constituição. Essa Constituição é chamada de pactuada ou dualista. Ok aqui? Muito bem, Teté. Aqui agora ficou fácil, hein? Ficou moleza essa classificação. Quanto à forma, aqui bem simplesinho, hein? Quanto à forma, eu tenho constituições escritas e eu tenho constituições costumeiras, também chamadas de não escritas ou consuetudinárias. Meu Deus do céu e da terra. Vamos lá. Constituição escrita, por isso quanto à forma, né? Como ela se apresenta. A Constituição escrita é aquela que vem escrita, né? Que eu tenho um conjunto sistematizado de normas que se chama a Constituição. Então, se eu te perguntar assim, ó, como que é, onde está a nossa Constituição? Você sabe que documento que é? Existe um documento, um capa, escrito Constituição Federal, organizado, sistematizado, que nós damos o status de norma constitucional. Essa é a nossa Constituição. Ulisses Guimarães pega lá em 88, coloca para si e fala, temos uma Constituição. Então, a gente tem um documento solene, organizado, escrito, que chamamos de Constituição. Então, a gente pode dizer que uma Constituição escrita é aquela Constituição formada por um conjunto, para te dar um conceito aqui, conjunto de regras, né, de normas sistematizadas e organizadas por um órgão constituinte, que nós chamamos de poder constituinte. Aqui, ó, pelo poder constituinte, que é o poder de criar uma Constituição, não é isso? Tá. Através de um processo formal, solene, então a gente tem uma elaboração ali de uma norma. Em regra, as Constituições escritas se apresentam em um único documento. Como regra, tá? Porque eu posso ter, inclusive, uma Constituição escrita que tenha outros documentos que não parte desse principal aqui, que tem um status constitucional. Quer ver que você sabe? Você só não sabe que você sabe? Olha só. O que nós temos de constitucional? O que é norma constitucional hoje no nosso Brasil? Eu tenho a Constituição, que é essa que você conhece, que tem preâmbulo, os 250 artigos, mais o ADCT e tudo mais, que é aquele documento que se você jogar no Google ali, Constituição Federal, é ele que vai aparecer, certo? Então, nós temos um único documento que concentra ali a nossa Constituição. Entretanto, nós temos alguns tratados internacionais de direitos humanos que possuem status de norma constitucional. Eles não estão nesse texto, nesse documento único, mas eles têm validade, eles têm força de norma da Constituição. Então, isso não tira a característica da nossa Constituição de ser uma Constituição escrita. Então, em geral, uma Constituição escrita é aquela que tem um único documento, que você olha e fala assim, tá aqui a nossa Constituição. Mas isso não afasta a possibilidade de existirem outros documentos também com status constitucional. Mas eu tenho um principal, entendeu? Um que se chama Constituição, tá? Isso é uma Constituição escrita. Exemplo, a nossa, né? Então, eu coloquei o único documento como regra. Exemplo, Constituição de 88. E uma Constituição costumeira, consuetudinária, o que é isso aqui? É aquela Constituição que decorre dos usos e costumes, das tradições mesmo, da jurisprudência, das convenções de uma sociedade. Ou seja, não existe um momento constituinte em que alguém foi lá e elaborou a Constituição. Não.
Eu tenho um conjunto de coisas que aquela sociedade faz que se dá àquele tipo de agir ali um status de norma constitucional. Então, eu tenho uma Constituição que ela é criada ao longo do tempo, ao longo da história, alguém chegou e falou assim, tá, isso aqui é a nossa Constituição, isso é o que nos representa enquanto povo. Professor, existe isso? Existe, vou te dar até um exemplo. A Constituição da Inglaterra. Constituição da Inglaterra. Então, se perguntar assim, cadê a Constituição da Inglaterra? Não vai ter um documento só. Não vai ter um livro lá escrito Constituição da Inglaterra. Não. Eu tenho um conjunto de textos, de textos esparsos que a sociedade dá àquele conjunto lá status constitucional. Então, ao longo da história, o povo falou assim, isso é constitucional. Isso tem valor para nós como algo que é uma Constituição. Isso decorre de países, como é o caso da Inglaterra, muito afeiçoados, muito ligados a essa ideia de tradição, de costumes e tudo mais, tá? Então, aqui temos uma Constituição costumeira. Cuidado com os sinônimos, né? Consuetudinária. Vem lá, consuetudinária, corre até a lágrima do olho esquerdo, né? Caramba, meu Deus, o que é consuetudinária? É a mesma coisa que costumeira, decorrente aqui dos usos e costumes. Até aqui, ok? Muito bem. Então, quanto à forma, tem uma Constituição escrita e costumeira. Aqui, ó, eu vou até colocar em outra cor. Na Constituição escrita, eu tenho a manifestação de um poder constituinte. Ou seja, eu tenho um momento formal, solene, uma ocasião, entendeu? Em que o povo vai lá e pá, tá aqui, ó, a nossa Constituição. Já na Constituição costumeira não há esse poder constituinte, porque ela vai sendo criada ao longo da história. Então, vou colocar aqui, ó. Não tem um poder constituinte no sentido de ter um momento constituinte, ok? De ter um momento, uma ocasião solene e formal em que esse documento ele é elaborado, ok? Muito bem. Segue com a tia, então. Quanto à extensão. Quanto à extensão é quanto ao tamanho da Constituição. Então, eu tenho constituições pequenininhas, enxutinhas, rapidex, constituições mais principiológicas, que nós chamamos de constituições sintéticas. Cuidado com os sinônimos, hein? As bancas gostam aqui, ó. Pode falar em constituição sintética, concisa, breve, sumária, sucinta, básica. Coloquei aqui os nomes que eu já encontrei em questão de prova, tá? Então, todos esses nomes aqui tá falando de constituição sintética. São aquelas normas mais enxutas, aquelas constituições pequenininhas, enxutas, que estabelecem regra, princípios fundamentais e estruturais do Estado. Estruturais do Estado. Tá? Tem exemplo? Claro que tem exemplo. A Constituição Americana. Coloquei aqui, ó. Constituição Americana. A Constituição Americana, Teteia, ela tem 7 artigos. Ela tem um monte de emenda, né? Não igual nós, hein? Não igual nós. Mas ela tem 7 artigos, os principais ali. Aí tem emenda isso, emenda aquilo e tal. Mas ela é uma Constituição pequenininha. Perto da nossa, que é 250 artigos, mais um monte de inciso, parágrafo, a linha, rolo e confusão, mais a DCT, era mais de 130 emendas. É uma loucura nossa. Então, a nossa Constituição, ela definitivamente não é uma Constituição sintética. Ela é, então, uma Constituição analítica. Então, a Constituição analítica é aquela longa, larga, prolixa, ampla, extensa, é aquela que aborda diversos assuntos. Vou colocar assim, ó. A nossa linguagem aqui, ó, tá? Aborda diversos assuntos. Claro que assuntos esses importantes para o povo, né? Relevantes para
o povo, ou seja, que se entende fundamental, que é importante. Mas é aquele tipo de Constituição que vai nos detalhes, nas minúcias. Veja a nossa, por exemplo. A nossa Constituição, lembra que eu falo, ela fala até o óbvio, não é? Ela fala de direitos fundamentais, que é muito importante, o lugar de estar falando de direitos fundamentais é na Constituição mesmo. Mas ela fala da administração pública. Vamos combinar aqui. Você acha que aquela parte do 37 ao 41 necessariamente tinha que estar na Constituição? Podia estar numa lei ordinária. Algumas coisas eu acho que sim, os princípios ali, limpo e tudo mais. Mas, por exemplo, a regra de aposentadoria de servidor. Tinha que estar lá? Tá, vamos dizer que tinha. Tá, beleza. Mas a gente tinha que ter lá uma parte da Constituição só para falar de economia? Que a gente tem. A gente tem uma Constituição econômica dentro da Constituição. Né? Fala de finanças, fala de precatório. Nós temos o artigo 100 da Constituição que fala só de precatório. Você acha que precisava estar lá? Uns vão dizer que sim. Né? Quem diz que sim vai dizer, não, nós precisamos falar tudo. A gente acha isso aqui importante? Bota na Constituição. Isso aqui é importante também? Bota na Constituição, entendeu? E vai colocando lá. Então, por isso, a nossa Constituição, ela vai tratar de diversos assuntos. Ela não fica limitada ali só em direitos fundamentais e organização do Estado. Não, meu amor. Aqui a gente é aquela que gosta de falar. A gente fala. Essa é a nossa Constituição, tá? Então, uma Constituição, portanto, analítica. Vou colocar aqui, ó. Exemplo, a Constituição Federal de 88. Ok? Muito bem. Vamos falar ainda quanto ao conteúdo. O que é o conteúdo? Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas em Constituição material, também chamada de substancial, ou Constituição formal. Aqui a gente leva em consideração aquilo que a gente entende para definir se uma norma é ou não constitucional. Então, olha só. Para eu dizer que uma norma, uma coisa que está escrita, é ou não constitucional, eu levo em consideração o quê? Se eu levar em consideração o seu conteúdo, nós chamamos isso de Constituição material. Se para eu definir se uma norma é ou não constitucional, eu levo em consideração apenas a sua forma, a roupinha que ela está usando, eu chamo de Constituição formal. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu te perguntar assim, presta atenção. O que você acha que é uma norma constitucional? O que você acha, assim, fala com o coração, hein? Constituição tem muito isso, constitucional é muito sentir no coração. O que você acha que deveria necessariamente estar em uma Constituição? Aquelas matérias que têm um conteúdo tão relevante, você fala assim, o lugar dela é na Constituição. É lá que ela deveria estar. Quer ver que eu sei que você me respondeu aí assim, ó, direitos fundamentais, concordo com você. Direitos fundamentais é um negócio tão importante que tem que estar onde? Na Constituição, para dizer, ó, ninguém pode descumprir isso aqui, porque isso é extremamente relevante. Eu posso dizer também que é muito importante e precisa estar na Constituição, porque o conteúdo é muito relevante, tem que estar lá questões envolvendo a organização do nosso Estado. Por exemplo, a gente precisa saber se é uma república, ou se é uma monarquia, a gente precisa saber se é presidencialismo, parlamentarismo, a gente precisa saber se vai ser uma federação, como que vai se organizar essa federação. Você concorda comigo? Isso são coisas extremamente relevantes. Essas matérias, então, separando poderes, ó, vai ter um executivo, vai ter um legislativo, vai ter um judiciário, esses conteúdos, eles possuem uma matéria que nós olhamos e falamos assim, isso é coisinha da Constituição. Isso é a cara de uma Constituição. Isso é o que nós chamamos de conteúdo materialmente constitucional. Então, constituições materiais vão ser aquelas que eu vou olhar para uma norma e falar assim, ah, você trata desse conteúdo, então você é constitucional. Ou seja, eu não olho a roupa que ela veste, eu não olho como ela foi aprovada, eu olho para o seu conteúdo e falo assim, você, pelo conteúdo que apresenta, é uma norma constitucional. Já as constituições formais, por sua vez, elas não levam em consideração o conteúdo, elas levam em consideração apenas a forma, se ela foi ou não aprovada por um processo pelo rito de aprovação de uma norma constitucional. A nossa Constituição se classifica como uma Constituição formal, porque para nós não importa o que está escrito. Se eu tenho uma norma que foi aprovada pelo rito das emendas constitucionais ou foi aprovada lá na Assembleia Nacional Constituinte,
ela é norma constitucional. Inclusive, como eu estava dizendo antes, tem algumas coisas na Const, algumas matérias que têm um conteúdo que nem precisava estar lá. Vou te dar um exemplo. E esse eu tenho certeza que você não vai discordar de mim. Na Constituição, tem um artigo que fala assim, ó, que o Colégio Dom Pedro II vai se manter na órbita federal. Pessoal do céu, um abraço pro pessoal do Colégio Dom Pedro lá. Muito carinhoso e tal, alegria e tudo mais. Mas, tipo, tem que estar na Const isso aí? Por que colocaram lá? Não sei, alguém certo estudava no colégio, gostava muito do colégio, quis fazer uma homenagem, colocar lá na Constituição. Tá lá. Colégio Dom Pedro II vai manter na órbita federal. Show, hein? Show. Mas eu te pergunto assim, você acha que é um conteúdo constitucional, assim? O conteúdo dele tá escrito ali, nossa, isso aqui é importantão, hein? Não, concorda comigo? Mas é uma norma constitucional. Nós vamos dizer que a parte lá que fala do Colégio Dom Pedro II tem status constitucional. Por quê? Simplesmente porque está na Const. Simplesmente que foi aprovado pelo processo que nós reconhecemos valor de norma constitucional. Isso é o que caracteriza uma Constituição como sendo formal. Então, uma Constituição formal é aquela que, para se definir a norma como sendo, como tendo status constitucional, eu não levo em consideração o seu conteúdo, e sim a forma como ela se apresenta. Então, por exemplo, nós podemos ter leis infraconstitucionais que disponham sobre direitos fundamentais. Mas essa lei infraconstitucional que dispõe sobre direito fundamental continua sendo infraconstitucional. Por quê? Porque ela não tem a roupinha, ela não tem, né, a vestimenta de norma constitucional. Então, você anota assim com a tia aí no seu material. Então, para definir o conteúdo, se é uma Constituição formal, vou colocar assim, ó, leva-se em conta a forma, o seu processo de elaboração para determinar se é ou não constitucional. Já a Constituição material é exatamente o contrário. Leva-se em conta o seu conteúdo. Tá? Então, aquelas normas que tratam de coisas materialmente constitucionais, né? O seu conteúdo para definir se é ou não constitucional. Então, para determinar se é ou não constitucional. Você viu comigo, né, que a gente leva em consideração só a forma. Lembra do Colégio Dom Pedro II, né? Então, por isso, a nossa Constituição é uma Constituição formal. Logo, a gente pode dizer o seguinte, ó, que nem todas as normas previstas na nossa Constituição são materialmente constitucionais. Eu tenho na nossa Constituição normas que são materialmente constitucionais, porque o seu conteúdo ele é muito constitucional, como separação dos poderes, direitos fundamentais, mas eu tenho outras normas que estão na Constituição que elas só têm forma constitucional, que o seu conteúdo não tem esse valor constitucional, mas que a gente resolveu chamar de norma constitucional pela sua forma. Então, se vier assim na nossa prova, que as normas constitucionais, as normas da nossa Constituição Federal, são todas materialmente constitucionais, errado. Eu tenho normas materialmente constitucionais, mas também tenho normas formalmente constitucionais. Ok?